Muito bem, pessoal, vamos aqui então para a última parte da aula. Vamos falar aqui agora um pouco sobre dispositivos de proteção contra sobrecorrente. Então, todo dispositivo de proteção contra sobrecorrente de um sistema fotovoltaico tem que ser apropriado para sistema de corrente contínua. É muito importante tomar esse cuidado porque eles são muito menos disponíveis no mercado, né, os dispositivos para corrente contínua, mas eles têm características especiais. Por exemplo, um disjuntor para corrente alternada, ele é diferente de um dispositivo de corrente contínua pelo seguinte fato. A corrente alternada, ela passa pelo zero. A gente conhece muito bem a senoide, então ela passa pelo zero ali 2 vezes por ciclo. E essa passagem por zero, ela é muito importante para a extinção de arco elétrico. Então, se acontecer um arco elétrico, uma corrente de curto-circuito muito alta dentro do disjuntor, cada disjuntor tem uma capacidade de extinção de arco. E essa extinção de arco, ela está muito vinculada a essa passagem por zero. Porque quando a corrente passa por zero, vamos dizer assim, é mais fácil de interromper um arco elétrico quando ele tem valor zero. Porque ele meio que chega a desaparecer ali por um pequeno instante de tempo. E aí, contando ali com uma câmara de extinção de arco, esse arco ele é mais fácil de ser interrompido. Já no caso do sistema de corrente contínua, como a corrente contínua ela não passa pelo zero, geralmente, ela tem um valor ali, né, sempre superior a zero, e acontece um caso de arco elétrico, é bem mais difícil desse arco elétrico ser extinguido. Então essa parte de extinção de arco de um fusível ou de um disjuntor para corrente contínua, ela é especial, né, ela é reforçada nesse aspecto. Outro ponto importante aqui é que se for do interesse do instalador, do projetista, usar fusíveis, é interessante usar o fusível numa chave seccionadora com fusível. Como assim, pessoal? Esse dispositivo à esquerda aqui é um fusível do tipo GPV, próprio para sistema fotovoltaico. Esse aqui, pessoal, é o cartucho, é o próprio fusível, vamos dizer assim. Geralmente ele vai dentro de uma base, né, de uma base que vai conectar a parte elétrica dele no circuito. E aí esse sistema ele só funciona para interromper o circuito em caso de defeito. Né? Não serve para manobrar o circuito. Se eu precisar interromper o circuito para dar uma manutenção, o fusível não vai me ajudar. Então, se você unir o fusível a uma chave seccionadora com fusível, que é esse dispositivo que eu estou mostrando nas duas imagens da direita aqui, ele passa a acumular a função de seccionamento, né, de manobra. Então é muito mais interessante, porque aí você pode puxar essa alavanca e desconectar o circuito quando for necessário, e não só interrompê-lo em caso de defeito, né, na hora de substituir o fusível. Então, uma recomendação importante da norma. Outro dispositivo importante é o DPS, que é o dispositivo de proteção contra surto. Ele protege a instalação contra descargas atmosféricas diretas ou indiretas, que é aquele caso que eu expliquei que não é interessante você deixar cabos enrolados, né, no meio do circuito. E aí, a norma fala lá uns detalhes, né, eu acho que até coloquei no caderno didático isso, que tem os comprimentos de cabo mais obrigatórios assim, para você ter que colocar DPS, porque mesmo que o cabo seja reto, pessoal, é possível induzir tensão elétrica nele. Então, quanto mais comprido for o cabo, maior é o risco dessa indução acontecer. Então, circuitos mais longos, né, mais de 10 metros, é fortemente recomendado que se coloque DPS. Mas mesmo que o circuito seja curto, é sempre importante essa proteção, porque ela é muito barata em comparação aí com os prejuízos que podem acontecer em caso, né, de uma descarga atmosférica de ter influência aí na sua instalação. E agora, pessoal, na última parte que eu vou falar para vocês aqui, a gente vai entender quando que é necessário dispositivo de seccionamento e comando em arranjos fotovoltaicos. A gente já falou de dispositivos de proteção e apesar de a gente usar muito o disjuntor, que é um dispositivo que também serve para seccionamento, né, que é a abertura do circuito, a presença de um dispositivo de proteção não necessariamente diz respeito a um dispositivo que pode interromper o circuito, né, abrir o circuito em caso de necessidade. Pode ser, por exemplo, somente um fusível, que ele abre o circuito, mas não tem aquele sistema de manobra, que eu possa abrir o circuito sempre que for necessário para uma manutenção, por exemplo. E aí, antes de falar disso, eu vou apresentar para vocês um conceito que também é da norma 5410, que é esse DVC. Né? Tem a sigla em inglês aqui, mas em português significa Classificação da Tensão Decisiva. Essa decisão da tensão decisiva indica qual que é o mínimo de proteção que um circuito tem que ter de acordo com o nível de tensão utilizado. Então, a gente já viu lá do circuito CELV e PELV que tensões mais baixas não requerem tanta proteção.
Só que tensões mais elevadas, que podem causar choques elétricos fatais, principalmente, já requerem proteções mais intensas ali. Então, geralmente, o DVC tem DVC A, B e C. O A são dispositivos, são sistemas que operam com tensões baixas o suficiente para serem seguras ao toque. O que significa isso? A tensão é tão baixinha ali, por exemplo, aqueles exemplos que eu dei para vocês quando estudamos CELV e PELV, circuitos lá de 12 volts, por exemplo. Você pode tocar que a própria resistência da sua pele, às vezes, é suficiente para segurar ali a corrente e não vai ter corrente nenhuma passando pelo seu corpo. Já os circuitos DVC-B e DVC, eles têm tensões maiores e que exigem níveis de proteção maiores também. Então, essa tabela é da NBR 5410 e ela vai indicar para a gente aqui quais são os níveis de tensão de cada classificação dessa, de cada DVC. Então tem o DVC-A, DVC-B e DVC-C. E aí você tem um valor padronizado para tensão RMS, tensão eficaz e corrente alternada, um valor para tensão eficaz de pico e um valor médio de tensão de corrente contínua também. Então percebam aqui que o A, a maior tensão aqui possível, aceita nesse critério de classificação, é 60 volts para corrente contínua, inclusive. E as tensões maiores ficam aqui no DVC-B e DVC-C. Por que eu estou falando isso, pessoal? Por causa dessa outra tabela. Essa tabela já é da NBR 16690 e ela indica para a gente onde que é necessário ter um dispositivo seccionador no arranjo fotovoltaico. E aí, percebam que tem assim, requisitos para tensão do tipo DVC, DVC-A e tem DVC-B e DVC-C. A do A eu nem vou falar, porque eu mostrei para vocês, são tensões muito baixas, pessoal. Não é o nosso objetivo de estudo aqui. Geralmente os sistemas fotovoltaicos que a gente vai estudar, que a gente estuda aqui na escola, eles trabalham com DVC-C e DVC-B, que são essas tensões maiores aqui, acima de 120 volts. Então, considerando aqui o seguinte, quando eu falar de dispositivo seccionador, pode ser um dispositivo que abra o circuito, uma chave mesmo, mas que não necessariamente ela possa ser aberta em carga. Então o seccionador é uma chave que me permite abrir o circuito, mas que ele não está em carga. Se ele estiver em carga, essa chave não funciona. E o dispositivo interruptor, ele pode abrir o circuito também, assim como a chave seccionadora, mas faz isso em carga. Então, por exemplo, tem chave seccionadora que só funciona sem carga. Ela é um dispositivo seccionador. E tem dispositivo que pode abrir o circuito em carga, por exemplo, o disjuntor. O disjuntor é um dispositivo interruptor, porque ele interrompe o circuito mesmo em funcionamento. Então vamos lá, olha. No condutor da série fotovoltaica, é recomendado que tenha um dispositivo seccionador, mas não é obrigatório. Não preciso colocar uma chave ali em nenhum momento, mas é recomendado. No condutor do subarranjo fotovoltaico, que é aquele que já liga várias strings em paralelo, tem que ter um dispositivo seccionador, é obrigatório, então tem que ter uma chave que possa isolar aquele subarranjo se for necessário. E é recomendado que esse dispositivo seccionador também tenha características de interrupção. Recomendado, não é obrigatório. E no caso do arranjo fotovoltaico, que é aquele condutor que vai lá no inversor, por exemplo, é recomendado que tenha é necessário que tenha um dispositivo interruptor e seccionador ao mesmo tempo. Então, para você poder desconectar, por exemplo, todo o arranjo fotovoltaico da sua rede, do seu inversor, por exemplo. Então, essas são as necessidades e aí isso aqui vai de encontro àqueles critérios que eu indiquei para vocês da proteção contra sobrecorrente. Porque aí, geralmente, quando é preciso ter uma proteção contra sobrecorrente, às vezes já é interessante você colocar essa proteção em um dispositivo de seccionador, interruptor também. Ou seja, você vai usar, por exemplo, ao invés de usar uma chave seccionadora, coloca um disjuntor. Ou então, ao invés de colocar ou vai usar, por exemplo, uma chave seccionadora com fusíveis, que já coloca a parte da proteção contra a sobrecorrente e a parte do seccionamento e da interrupção do circuito também. E agora, para finalizar a mesma aula, vamos falar um pouquinho de aterramento. O aterramento ele pode ter duas funções. Tem um aterramento para proteção, que a gente até já falou um pouco, e tem o aterramento funcional, que é aquele aterramento que serve para o bom funcionamento dos equipamentos de acordo com a orientação do fabricante. Então, tem o aterramento funcional de peças metálicas não energizadas. Então, por exemplo, para permitir melhor uma
detecção de corrente de fuga para a terra. Geralmente, os fabricantes de inversores indicam os pontos que têm que ser aterrados em todo o arranjo fotovoltaico, porque internamente no inversor tem lá o sistema de detecção de falta. Então ele detecta que tem corrente que não está voltando pelos cabos, que está indo pela terra. Então ele vai indicar os pontos que vão servir para esse aterramento. Tem o aterramento próprio para proteção contra a descarga atmosférica. Não é algo que a gente trabalha nessa disciplina, porque tem a ver com SPDA, que é o Sistema de Proteção contra a Descarga Atmosférica. Mas então faz parte também de aterramento. Tem a barra de equipotencialização, que é basicamente para garantir que certas estruturas estejam todas no mesmo patamar elétrico ali de referência. Por exemplo, quando você aterra todas as estruturas metálicas que possam ser energizadas. E tem também um tipo de aterramento, que é o aterramento funcional de um dos polos dos módulos fotovoltaicos. Alguns fabricantes, eu, por exemplo, nunca vi ainda, mas eu sei que existe, porque até a norma traz isso, alguns módulos fotovoltaicos requerem que você aterre ou o polo positivo ou o polo negativo para que ele funcione corretamente. Se esse aterramento não for feito, ele não vai funcionar. E esse aterramento ele é só funcional, ele não tem a ver com proteção nem nada do tipo. E aí agora, o último tema aqui nosso da aula é a instalação de microinversor. O microinversor é um inversor, né, acima de tudo, só que ele foi feito para ser instalado nas costas dos módulos fotovoltaicos. Geralmente o inversor, os mais modernos, aí, os maiores, inicialmente eles eram para 2 módulos apenas. Tinha microinversor para um módulo só. Então, hoje em dia já tem microinversor para 4 módulos. Então você instala ele nas costas de um módulo e ele interliga 4 módulos ao mesmo tempo. Esses microinversores eles têm uma vantagem, entre aspas, aí, que eles evitam o uso de uma string box, porque ele é ligado diretamente no inversor. Então, no módulo fotovoltaico, perdão. Então, entre o módulo fotovoltaico e o inversor, não tem ali uma chave, um quadro, nem nada do tipo. Então, a norma também trata desse assunto e fala que se você conseguir instalar o microinversor com um cabo, por exemplo, de menos de 5 metros entre o módulo e o inversor, e é o que geralmente acontece, porque o microinversor fica nas costas do módulo, se você conseguir uma distância inferior a 5 metros, você não precisa colocar esses dispositivos que eu indiquei aqui, nem de seccionamento, nem de proteção sobre a corrente. Caso contrário, se você colocar um cabo maior do que os 5 metros, aí você é obrigado a colocar esse dispositivo de acordo com aquele critério que eu expliquei para vocês anteriormente. Beleza? Então, pessoal, essa videoaula vai ficando por aqui, né? Espero que vocês tenham ficado satisfeitos aí com o conteúdo. E não deixem de ler o caderno didático, porque tem algumas coisas que eu falei aqui que não tem lá e vice-versa. Coisas que estão em detalhes escritas no caderno didático, mas também que eu não citei aqui na aula.